Semana foi dura, não foi? Essa semana foi dura. A gente está recebendo notícias o tempo todo da gravidade da corrupção institucionalizada no nosso país. Trocas de acusação, Eduardo Cunha, Dilma, Renan Calheiros. O que é que a gente pode esperar? Desemprego está aumentando, quando é uma época do ano que vagas deveriam estar sendo abertas. Pessoas que estavam desempregadas deveriam começar a trabalhar, mas aparentemente não vão trabalhar. Como é que você está fechando as suas contas aí do mês? Como é que você está lidando com esse negócio? Está dando para pagar? Está conseguindo assim passar bem por essa fase? Está sendo difícil, irmão, que só. A quantidade de pessoas que têm procurado gabinete aumentou assustadoramente. As pessoas estão com a crise, parece que não é só financeira, parece que a crise financeira levanta, traz à tona outras crises, crise de relacionamento, marido e esposa. Parece que quando a gente não tem dinheiro para maquiar os nossos problemas, quando falo maquiar está com um problema marido e mulher, sai para um jantar, sai para um cinema, faz uma coisa ali, uma programação, e parece que está tudo bem. Mas quando o dinheiro vai ficando raro, pequeno, curto, não dá para sair, não dá para fazer um programa, não dá para nada, e parece que a coisa fica mais pesada. As contas para pagar, filhos na escola, cursinhos, aquele lanche, aquele cinema, a coisa vai ficando mais apertada em várias áreas, e parece que de alguma maneira isso é o start para aparecerem as outras crises que a gente está vivendo. Solidão, mágoa. Às vezes a gente não está sendo assim respeitado, humilhado, pressionado. Está sendo difícil. Essa semana eu recebi um e-mail, assim, feito uma redação, alguém abrindo o coração e falando tudo que eu queria falar a respeito da situação que a gente vive. A pessoa falou mesmo dessa podridão moral que a gente vive, dessa falta de confiança, E eu li aquele negócio e pensei, meu Deus, esse aqui é o meu coração, é isso que está passando aqui, uma raiva, uma ira, uma vontade de tentar resolver com minhas próprias mãos. Junto a essa raiva, medo. Medo, porque a gente tem conta para pagar. Tem as contas de casa para pagar, e não só as minhas, mas tem a igreja. A igreja também tem conta para pagar. Tem funcionários, água, luz, telefone, energia, missionários, tantos, gente com necessidades, passagens aéreas para lá, para cá. Irmãos nossos que não tem um local para se reunir. A igreja do Campo do Vila não tem um teto. E aí, Deus? E tudo isso a gente pensando assim, humanamente, óbvio, pensando assim,
Meu Deus, essa crise toda porque um bando de ladrão resolveu saquear os cofres públicos e eu tenho que pagar essa conta. Eu tenho que ficar aperreado, nervoso, ansioso. Aquele negócio gera uma indignação, uma raiva, um negócio assim, uma ira e ao mesmo tempo um medo de: será que a gente vai dar conta? Será que a gente vai conseguir suprir coisas assim tão especiais, tão importantes, tão essenciais? Meu Deus, eu vou dizer, irmãos, enquanto eu li aquele texto, eu descobri, sabe, Deus, esse aqui é o meu coração, cheio de ira e também cheio de medo. E acho que são dois mentores terríveis para a minha alma, quando eu vou me deixando pastorear pelo medo ou pela ira, quando esses dois sentimentos começam a se tornar agentes, motivações. Rapaz, coisa ruim vai acontecer, eu vou tomar atitudes negativas, eu vou fazer mal a pessoas e até a mim mesmo. Eu certamente vou agir contra as pessoas, sobretudo eu vou agir contra Deus. Mas eu preciso confessar a vocês, irmãos, eu falo isso assim, até com medo de ser mal entendido, mas eu preciso confessar a vocês que não só essa semana, mas tem sido dias assim difíceis, coração sendo assaltado. Eu vi uma frase essa semana assim interessante, falando assim: o Brasil está voltando a uma época onde existem só dois grupos. A pessoa, claro, estava sendo sarcástica, mas disse assim: os funcionários públicos que têm o seu salário garantido e os demais que estão vivendo aí matando um leão a cada dia. Eu preciso de oração. Eu preciso de mais de oração, porque esses dois negócios querem tomar meu coração. O medo. O medo faz eu deitar no travesseiro e ficar pensando um bocado de coisa que não deveria pensar, porque eu deveria descansar no Senhor. Fico pensando: e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, e se eu agir assim, se eu agir assado, e o que é que eu posso fazer para promover, para ajudar, para estabelecer? O medo. E a ira fica me tomando assim, tipo, eu deveria fazer alguma coisa, eu deveria dizer alguma coisa, eu deveria... E esse negócio fica me assaltando, irmãos, e eu estou confessando a vocês que eu não dou conta disso. A vontade é pegar assim, fazer um balaio, juntar assim umas coisas e ir embora para algum outro país, tentar outra vida aí, um negócio diferente, porque pense numa agonia. Eu estou confessando, irmão, a você assim, eu sou gente, eu tenho esses sentimentos, esse nervosismo, essa falta de paz, e eu preciso confessar a você que isso é pecado. Isso é pecado. Isso não vem de Deus, isso não agrada a Deus, isso não abençoa nem a minha vida, nem a vida da igreja, nem a vida de ninguém, a minha esposa, meus filhos. Ninguém é abençoado por causa dessa sofreguidão da minha alma. Então eu preciso dizer a vocês, irmãos, orem por mim. Eu estou precisando de oração, eu estou precisando de um outro pastoreio, eu estou precisando de ser pastoreado nas minhas emoções. Não posso deixar que o Jornal Nacional me pastoreie. Eu não posso deixar que os textos que eu leio, os amigos que se encontram comigo e falam detonando o governo, não posso deixar que essas coisas tomem a minha alma, porque eu preciso de outro pastor. Eu preciso de um pastor que sabe do futuro. Eu preciso de um pastor que sabe cuidar, sabe avaliar, que não vai me deixar ter medo. Eu preciso de um pastor que não vai me deixar pecar por causa da ira,
mas Ele vai me ensinar a pecar, a irar e não pecar, não deixando o sol se pôr sobre a minha ira. Eu preciso de outro pastor. Essa semana a gente ia ler o texto de Gênesis 19, falando sobre Ló, quando saiu de Sodoma e Gomorra, e a mulher virou uma estátua de sal porque olhou para trás. Eles foram para Zoar, mas em Zoar, aquela cidade pequena, eles se sentiram lá cheios de medo, porque de repente não era um lugar seguro, e saiu Ló e as suas 2 filhas virgens para uma caverna, e ali eles se abrigaram. E quando eles estavam ali abrigados naquela caverna, a Bíblia diz uma coisa espantosa, aquele tipo de escândalo, um escândalo que faz a gente indignado. Diz que Ló se embriagou ao ponto de ter relação sexual com uma das suas filhas. E ele nem percebeu. Você acredita? Ele ficou tão tomado pelo vinho que ele teve uma relação sexual com a sua filha e não percebeu. E na noite seguinte a sua filha disse para a irmã: rapaz, faz isso também com o papai, embriaga ele de novo e deita com ele, porque amanhã você vai estar grávida também. E de novo aconteceu a mesma história. Um escândalo, isso caberia em uma manchete de jornal. Pastor Ló, embriagado, comete incesto, e a sua filha fica grávida. Imagina. E não apenas uma vez, mas 2 vezes. Suas 2 filhas virgens são violentadas pelo pastor Ló. Imagina essa manchete no jornal. Mais um escândalo para a gente se indignar, para a gente dizer assim: em que é que eu vou crer? Em que é que eu vou ter esperança? Como? Essa coisa está terrível, esse mundo está caótico. Que vontade de virar um homem-bomba, explodir tudo. Eu estava lendo esse texto, porque era o texto para eu pregar, mas essa semana eu viajei para fazer um curso, estava fazendo um curso lá em São Paulo, e foi designada a tarefa de estudar um texto, lá em Mateus, capítulo 6. Deus sabe o que é que a gente precisa mesmo. E eu preciso pregar sobre esse texto de Mateus capítulo 6, porque esse texto pastoreou minha alma. O texto de Ló não conseguiu pastorear minha alma, me trouxe mais indignação, mas o texto de Mateus conseguiu provocar em mim de novo a vida espiritual. Se você puder, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, para a gente ler assim um texto tão conhecido, mas é o texto de hoje. Tenho certeza, porque eu só vou poder pregar nesse texto hoje. Aqui de manhã tem que ser esse texto. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler algumas partes desse capítulo e uma pequena parte do capítulo 7. Diz assim a partir do versículo 9, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha, Senhor, o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso, o de cada dia, Senhor, dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder, Senhor, e tua é a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu,
onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Versículo 25. Por isso eu vos digo, por causa disso eu quero lhes dizer: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 45 centímetros ao curso da sua vida? E por que andais assim ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Veja o versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, os que não têm Deus, os que não conhecem a fidelidade, a aliança, o poder, o amor, a presença de Deus, os gentios, os que não têm Deus, eles é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste, Ele sabe que necessitais de todas elas. Leia comigo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Vamos orar, irmãos. Senhor, eu sou fraco, Pai, e eu peço ao Senhor perdão, e já tenho pedido ao Senhor perdão essa semana pela minha incredulidade. Talvez aqui hajam irmãos como eu,
fracos, tomados de inquietude, Senhor, ansiosos. Eu quero pedir ao Senhor, se for da Tua vontade, pastoreie agora o nosso coração e com a Tua palavra e Teu Espírito, aciona em nós, Senhor, uma nova motivação, uma nova alegria, um novo despreendimento, uma vontade nova de viver, Pai. Tu podes fazer, eu não posso, por isso eu dependo exclusivamente do Senhor. Faça o que o Senhor bem lhe parecer aqui, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esse texto foi o texto que Deus usou essa semana para me lembrar e me pastorear, por causa dessa constante insegurança. O texto parece que apresenta exatamente os mesmos elementos que eu estava sentindo no meu coração. O texto parece apresentar para a gente a ira e também esse medo, essa insegurança quanto à vida. E parece que essas duas coisas são colocadas aqui no texto como sendo filhas de Mamon. Elas parecem que são acionadas por uma divindade. É claro que é um falso Deus, é claro que é uma divindade errada, mentirosa, uma falácia, mas Jesus diz que o acumular tesouros na terra, o buscar alguma coisa para satisfazer essa vida aqui na terra, o tentar cobrir a existência com aquisições, ter como meta, como projeto de vida, adquirir e estabelecer algum patrimônio pessoal. À medida que o nosso coração começa a se inclinar nessa direção, Jesus não tem dúvida, não sou eu, mas é a palavra que diz que ele não tem dúvida a respeito de a quem estamos servindo. E ele diz assim: olha, não se pode servir a dois senhores. Isso é ponto pacífico. Jesus não está querendo avaliar, ele só está afirmando: olha, não se dá para servir a dois senhores. Ou se serve a Deus, ou se serve a Mamon. E Mamon é uma divindade. Mamon diz respeito a essas inquietações da vida, a tentativa de o projeto de vida ser acumular bens, recursos, estruturas aqui na terra. E talvez isso seja tão mal interpretado quanto pode ser, porque alguém pode dizer assim: mas eu queria ter a minha casa própria. Isso é um sonho, pastor, ter a minha casa própria. Eu também tenho esse sonho de ter a casa própria. Eu não tenho a minha casa própria. Talvez você diga assim: mas eu preciso ter um carro, um meio, uma locomoção, porque eu moro longe, ou porque uma série de agravantes de situação, talvez minha mãe esteja doente, talvez um problema familiar, uma coisa, eu preciso ter uma estrutura diferenciada. E em função de uma série de necessidades que a gente tem, a gente de repente programa a vida e vai agendando a vida em direção a acumular, a ter, a projetar a vida para os bens aqui na terra. Não tem jeito, essa é a estrutura que funciona desde quando a gente é pequenininho, funciona a gente tentando garantir o dia de amanhã, tentando providenciar uma estrutura para a gente se estabelecer. Não tem jeito, esse é o mecanismo que está estabelecido, mas Jesus fala de não só esse mecanismo está estabelecido, mas da gente funcionar em cima desse mecanismo, porque uma coisa é a vida ser assim, outra coisa é eu funcionar, fazer a minha vida esse projeto. E esse projeto é um projeto de Mamon. Esse não é um projeto de Deus para a vida dos seus filhos, é um projeto de uma divindade falsa, que faz questão de maltratar, ela faz questão de massacrar a alma, ela faz questão de deixar a gente inquieto, ansioso, cheio de problemas, cheio de crises, cheio de mágoas, cheio de ressentimentos, porque Mamon garante para a gente os nossos desejos satisfeitos. Mamon diz para a gente que se a gente se esforçar e se dedicar bastante para acumular os tesouros aqui na terra, a gente vai ser feliz, a gente vai ser próspero, a gente vai ter uma boa vida sobre a terra. Mamon parece garantir isso para a gente. Alguém brincando diz assim: olha, dinheiro não é tudo, mas é 90% pelo menos.
Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda muito. E a gente vai caindo nessas esparrelas, vai dizendo, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Eu vi essa semana um pensamento de Calvino, foi tão bom. O pensamento de Calvino foi assim, mais ou menos assim. Por causa de Jesus, eu deixei todas as coisas. E o que foi que eu ganhei? Jesus. Eu fiquei pensando, meu Deus, é exatamente isso. Por causa de Jesus a gente deixa tudo. E o que é que a gente ganha? A gente não ganha tudo, a gente ganha Jesus. Mas se Jesus satisfizer, a gente tem tudo. Mas se Jesus não satisfizer, a gente vai operar por mamon. A gente vai operar por essa agressividade da vida, por esse impulso. Jesus diz assim, os gentios, os que não têm Deus, os que não viram a fidelidade de Deus e nem conhecem o poder de Deus, esses gentios, eles sim funcionam assim. É natural para eles, o Deus deles é mamon, mas vocês não. Vocês não. Mas o que fazemos, irmãos, quando vem a perda, quando vem a mágoa, quando vem a desilusão, o que é que a gente faz quando vem o escândalo, quando vem a insegurança, quando vem a ira, o que é que a gente faz? Esses sentimentos, eles são capciosos, eles não se aparentam, eles não dizem medo, olha, eu cheguei, eu sou o medo. Não dizem, eles simplesmente vão promovendo inquietação na alma. Eles não chegam e dizem para a gente, a ira, eu cheguei, mas elas vai se disfarçando em mágoa, vai se disfarçando em desilusão, vai se disfarçando em mãos atadas, e eu não quero mais participar, eu não quero mais abraçar você, eu não quero mais estar com você, eu não quero mais seguir adiante, vai se disfarçando em outros tipos de sentimentos, que a gente não dá nome, mas eles simplesmente são agentes de mamon. Eles são usados por mamon para fazer a vida da gente uma vida de angústia, de contínua angústia. Está faltando sempre alguma coisa para ser feliz, está faltando sempre chegar àquele ponto onde a gente vai estar satisfeito, está sempre faltando o próximo passo. Talvez você entenda mal e diga assim, pastor, mas eu tenho direito de ter uma casa própria, não é possível também? Peraí, isso é um exagero, eu não tenho direito de ter um carro, peraí, eu não tenho direito de ter um negócio, não tenho direito de ter uma outra coisa. Eu não estou falando do que a gente tem direito, irmão. Não se trata disso. Se trata da inquietação para ter. Se trata do que enche o nosso coração para ter essas coisas. Porque ter ou não ter, no final das contas não faz diferença nenhuma se vai ter ou se não vai ter. Mas se faz diferença, faz a qualidade de vida. É a vida que não está sendo boa o suficiente, que está agredida, que está ferida, que está sofrida, que está agonizante. Essa vida parece que não é a vida prometida para aquele que conhece a Deus, que tem Deus. E essa semana, enquanto a gente estava tendo uma aula lá de exegese, um professor, doutor, o cara é o competentezão lá, o cara bom, análise exegética, Novo Testamento, e aí o professor chegou, eu e o outro pastor que estava comigo aqui do lado, falou, vocês dois, deem uma analisada, por favor, até o final da semana, façam uma análise completa de Mateus 6,33. Eu falei, o que é que eu vou tirar desse texto? Esse texto eu já conheço de cor e salteado, mas irmãos, era isso que Deus queria, era me dizer, Fubá, o que é que está fazendo na tua vida, cara? Não é possível, tu estás todo inquieto aí, cheio de ira, tu estás aí agonizando, cheio de preocupação a respeito do futuro. O que é isso? Quem é que está pastoreando a tua alma? Quem é que está cuidando de ti, rapaz? Quem é que está conduzindo você? Quem é que está levando os seus impulsos?
esse texto foi Deus mexendo de novo com as estruturas, dizendo assim: eu preciso de outro pastor. Não dá para viver a vida como gentil, porque eu não sou gentil, não consigo viver como gentil. Eu tenho esperança no amanhã, eu tenho segurança no amanhã, eu não sou gentil, eu tenho Deus, eu tenho. O meu Deus é o Deus que no passado foi fiel, o meu Deus é o Deus que no passado esteve presente, garantiu, segurou, me abraçou, me consolou, me confortou. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que quando eu abro a palavra, leio, Ele vem ao meu encontro. Eu tenho. Então não dá para ser gentil, não dá. O gentil vai e corre, busca essas coisas. E o Deus deles é o ventre. E esse Deus ventre que eu tenho, não consegue mais ser o meu Deus, por mais que tente. Então tem que ser outra coisa, não dá para ser assim, não dá. Quando a inquietação, a vaidade, essas coisas começam a tomar, ai, que sufoco, a vida dá vontade de desistir, você deita a cabeça no travesseiro, e o sono não chega, e apreensões, e medo, e você se ajoelha e diz: agora eu vou orar, e quando você ora, você não ora, você fala de aperreio, você fala, esperneia, diz suas causas, diz suas questões, mas não ora, porque não fala com Deus vivo, porque parece que Deus não se apresenta, porque Deus não parece estar naquele recinto, trazendo para você Ele, o pastoreio dele, presença. A Bíblia que diz para mim, que na presença do Senhor há delícias perpetuamente, na presença do Senhor há plenitude de alegria. Então eu não posso dizer que eu estou em oração, quando eu vou todo aperreado, cheio de apreensões, falo com Deus e na verdade saio do mesmo jeito que eu entrei. Eu estava na presença de Mamon, gritando e falando dos meus aperreios, e não na presença do Deus que pode e quer me pastorear. Pode e quer me pastorear. Sabe o que é impressionante nesse texto que a gente leu? É que na estrutura textual, o Espírito Santo, o redator do texto, ele pegou Mateus e pegou alguns discursos de Jesus e pôs todos num sermão só. E essa estrutura desse texto em particular está entre um ensino sobre a oração. De um lado e do outro, a oração. Jesus diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha, como é, irmãos? Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Jesus está ensinando a orar. E depois, capítulo 7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo que bate, encontra, todo que busca, acha. Meu Deus, a oração é viva, é poder, é real. Há um Deus a quem eu posso recorrer. Mas entre um ensino e outro sobre a oração, Jesus diz qual é o coração que ora, qual é o coração que busca a Deus. Não é o coração dúbio, não é um coração, uma pessoa de ânimo dobre, como está escrito lá em Tiago no capítulo 1. Ânimo dobre é a expressão ânimo lá, é ânima, é alma, é decisão, é volição, é vontade, é querer. Alguém que tem duas vontades, duas almas. Uma hora quero Deus, mas outra hora eu quero é o meu ego. Eu quero a vontade de Deus, mas outra hora eu quero a minha vontade. Eu quero os planos de Deus, mas outra hora eu quero, são os meus planos. Ânimo dobre.
Tiago capítulo 1 diz: não pense esse homem que alcançará do Senhor algum benefício, alguma bênção. Deus não vai dar. Capítulo 4 diz: infiéis, vocês não conseguem compreender que alguém que se diz amigo de Deus e é amigo do mundo é um mentiroso, é um adúltero. Ninguém, pois, que quer ser amigo de Deus se constitui amigo do mundo. Nesse contexto ele diz: vocês pedem até com insistência, buscam, batem, querem receber, mas vocês não recebem, porque Deus sabe que vocês pedem, querem e buscam para satisfazer os seus próprios apetites e interesses, como se fossem simplesmente pessoas sem Deus, que querem manipular Deus para adquirir os seus próprios desejos. É por isso que entre Pai Nosso e o batei, pedir, buscar e abre-se-vos-á, entre um ponto e outro ele ensina o conteúdo do coração. E o conteúdo do coração é simples. O conteúdo do coração é assim, pois: busca em primeiro lugar. A palavra primeiro lugar não quer dizer assim, depois o segundo, o terceiro, o quarto vai ser justamente você procurar seus apetites, procurar as coisas que você planeja, o acúmulo de recursos, de tesouros, de condições aqui na terra. Não. A palavra primeiro que é colocada ali quer dizer assim, esse que sobressai acima de todos os demais, ninguém nem fica em segundo. Esse é o único. Busca naquilo que sobressai na vida com Deus. Busca. Sabe, irmão, busca diz respeito a essa... Primeiro é um imperativo, mas diz respeito a uma luta, uma conquista, a um embate, a um esforço, a uma ida com vontade, aguerrido. Busca, em primeiro lugar, acima de tudo, o domínio de Deus. Meu Deus, isso pastoreia o meu coração. Busca o domínio de Deus. Deixa Deus dominar a sua ira. Deixa Deus dominar a sua mágoa. Deixa Deus dominar o seu medo. Deixa Deus dominar as suas apreensões, as suas inquietações, seus sentimentos. Deixa Deus dominar. Busca isso. Quando você buscar isso, você vai orar. Imagina, está lá eu, apreensivo, andando lá pelas ruas, correndo, fazendo meu Cooper lá. Eu estou lá e estou falando, e de repente eu digo: Deus, esses negócios estão querendo me dominar. Essa ira, esse medo está querendo me dominar, está querendo tomar, sugar minhas forças. Eu estou perdendo a guerra a Deus. Eu estou ficando apreensivo, eu estou ficando sem dormir, eu estou ficando inquieto. Deus, eu estou precisando de uma coisa diferente. E de repente começa a gritar no meio da rua. É o doido nada, é ou não é? Imagina você passando no meio da rua, está lá o pastor Fubá, correndo e gritando. Você dizia o quê? É o meu pastor. É um doido, aquele ali é um doido. Está lá, gritando. Eu estou orando. Deus, domina esses sentimentos, porque eles estão me fazendo mal. Domina, porque esse negócio está me tomando a saúde. Domina, Senhor. Busca em primeiro lugar o reino. Deixa Deus dominar suas volições, suas vontades, suas apreensões, suas inquietações. Deixa Deus dominar seus planos. Deixa Deus dominar seus sonhos, porque parece, irmãos, que as crises interpessoais, de saúde, financeiras, parece que elas trazem à tona o que a gente normalmente tem escondido, que são esses sentimentos ruins. E a crise que trouxe à tona um sentimento ruim, ela também deve trazer à tona a dependência do Senhor. É por isso que a gente vai lá e clama: Senhor, domina, porque eu não estou dando conta. Eu não estou conseguindo perdoar não, Senhor. Não.
eu estou aqui com raiva, eu não quero mais abraçar, eu não quero mais estar com aquela pessoa ali está me fazendo mal, Senhor, domina isso, por favor, domina, porque meu coração está terrível, Deus domina, eu quero de novo estar vivendo, e eu não estou vivendo. Deus domina o meu medo, por favor, porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Quem diz é a palavra em 1 João. Isso não é história da carochinha, isso não é uma história de supersticioso. A Bíblia diz que Deus é capaz de pastorear meu medo. Deus é capaz de me surpreender com confiança e fé. Deus é capaz de me tirar dessa lacuna, desse vazio, desse buraco e me botar um homem aguerrido, cheio de fé, pronto para a vida. Deus é capaz. Mas Deus que é capaz. Busca em primeiro lugar o domínio dele sobre o seu coração. Mas não apenas isso. O texto diz também: busca a justiça dele. Não busca a justiça social. Essa coisa do Brasil, uma desigualdade, uma temeridade, e aquela coisa, aqueles discursos inflamados que muitas vezes geram mais intriga, inquietação e ansiedade. Não. A palavra que é usada lá diz respeito a um tipo de santidade, de integridade, de inteireza, diz respeito a caráter. Busca em primeiro lugar você ser consciencioso com aquilo que é reto, você ser centrado, você ser polido por aquilo que é justo, por aquilo que é perfeito, por aquilo que é reto. Em outras palavras, evita a contradição. Se você sabe que o certo é não mentir, não minta. Se você sabe que o certo é não adulterar, não adultere. Se você sabe que o certo é não ferir a face do outro, não fira. Se você sabe o que é o certo, perdoar, perdoe. Se você sabe o que é o certo, andar a segunda milha, anda. Se você sabe o que é o certo, se dispor, se disponha. Ou seja, busca ser íntegro, ser inteiro, ser coerente. Você sabe o que é o certo, pratica o certo. Não divide a vida do tipo assim: eu não consigo isso não. Isso aí é para aquele povo lá, aqueles crentes, aqueles não sei o que lá. Eu não consigo, eu vou fazer assim assado. Não dá, irmão. Não dá. Busca quer dizer dedicação. Tão interessante, eu tinha tanto que falar a respeito dessa palavra. Essa mesma palavra que é usada aqui por Jesus, ela é usada lá em Isaías, capítulo 66, versículo 4, que diz que as nossas justiças não passam de trapo de imundícia na presença do Senhor. Todas as nossas justiças, ou seja, a gente não está buscando, não é para a gente buscar ser correto. Preste atenção, está aqui comigo ainda? Não é, vou agora fazer tudo direito, eu sou correto. Não, o que é buscar uma coerência do que eu creio eu quero viver, do que eu creio é o que eu quero fazer. Uma coerência, não é buscar, eu vou ser reto, eu vou ser justo. Aquele cara legalista que fica apontando o dedo, dizendo quem é que pode, quem é que não pode, quem é bom, quem é... Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de alguém que passa a se identificar com o reto, com o justo. Diz, é isso. Alguém vem e diz para você: rapaz, você não está praticando a justiça não, você pecou, isso aqui está errado. Você vai lá e diz: é verdade, porque eu quero ser justo. É verdade, eu errei, eu quero acertar, eu vou deixar de errar, eu vou agora seguir pelo justo. Não é a pessoa que se diz perfeita, mas é a pessoa que busca a justiça. Essa justiça, ela é apresentada por Jesus na cruz. E quando Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, ele diz: Ele nos tornou justiça de Deus. Então o que Jesus está dizendo para a gente é para a gente buscar a justiça que Ele imputou sobre nós, que Ele conquistou na cruz e imputou para o nosso coração. É buscar uma inteireza, integridade. Busca em primeiro lugar aquele que mentia,
não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que andava ansioso, não ande mais. Aquele que vivia cheio de medo, tenha fé. Aquele que vivia com o coração em brasa, por causa da malícia, por causa da deturpação, com os olhos maus, torna os olhos bons. Seja coerente. Quer Deus? Então queira Deus de coração, não apenas naquilo que os outros podem ver, mas de todo o coração. O que Jesus está dizendo é: eu quero pastorear vocês, porque se vocês começarem a buscar o domínio de Deus, e se vocês começarem a buscar a justiça, eu quero dizer para vocês, quem está dizendo isso é Jesus, irmãos, eu quero dizer para vocês que todas as coisas vos serão acrescentadas. E eu fui para lá e fui para cá, eu peguei essa palavra e disse assim para o professor lá, rapaz, esse negócio aqui, todas essas coisas, quer dizer o quê? Vestuário? Quer dizer comida, bebida, ter o que comer, o que beber e veste? É isso que são todas essas coisas que está escrito aqui em Mateus? Ele falou assim: pastor, procure direito, procure mais. E eu fui vendo, e Jesus usa a mesma expressão diversas vezes, falando sobre necessidades emocionais. Jesus usa a mesma expressão falando sobre necessidades existenciais. Ou seja, todas essas coisas, quer dizer, todas as reais necessidades que temos, o Senhor há de suprir perfeitamente, no tempo certo. Todas as reais necessidades que temos, eu posso dizer para você, irmão, em plena certeza de fé, o Deus que foi fiel até hoje, amanhã será fiel, estará com você, há de surpreendê-lo com a fidelidade. Ele vai garantir todas as suas necessidades, todas. Esse é o pastoreio. Salmo 23 começa dizendo assim: o Senhor me pastoreia, não me faltará nada. Não é não sentirei falta de nada. Eu acho interessante porque a expressão o Senhor me pastoreia não é o Senhor é o meu pastor. Porque o Senhor, meu pastor, pode se entender assim, posicionalmente ele é o pastor, então ele é entendido, ele é quem faz, ele é quem sabe. Não, a expressão é traduzida de uma maneira que traz a obra, a ação, a interação de Jesus com a nossa vida. Diz: o Senhor me pastoreia, não me falta nada. Ele sabe na hora que eu preciso de refresco para a alma, Ele me leva a águas tranquilas na hora do aperreio, Ele é quem me leva. Ele sabe a hora que eu estou faminto, estou carente, estou necessitado, então Ele me leva aos verdes pastos e supre a minha alma. Ele sabe na hora do medo, da angústia, quando tudo parece convergir para eu me sentir amuado, Ele diz: eu estou aqui, eu sou o teu pastor, eu ando contigo no vale da sombra da morte. Mas quando eu estou diante dos inimigos que querem acorrentar a minha alma com mágoa, com ressentimento, com medo, com receio, Ele diz: eu estou presente nessa mesa com seus inimigos. O seu cálice transborda, enche-se muito mais do que cabe em você. Eu estarei lá. O Senhor me pastoreia, não vai faltar nada. Busca em primeiro lugar, busca o meu domínio. Deixa eu dominar. Deixa eu lhe surpreender. Eu sei o que é que você precisa, filho. Eu sei. Foi Ele que disse para a gente, irmãos. Foi Ele. Você está tão cansado, né, filho? Aflito, né? Sobrecarregado aí, carregando tanto peso, insegurança, medo, essa ira, mágoa, esses negócios estão tudo aí, não é? Essa bagagem é pesada pra caramba.
Vamos fazer assim, filho, vem a mim. Eu quero dar descanso para a sua alma. Para com isso, filho, vem a mim, vem a mim. Você vai achar descanso. Eu vou trocar de fardo com você. Eu vou ensinar você a simplicidade da vida, ser manso, humilde de coração, ter um coração tranquilo, diferente. Vem a mim, deixa eu pastorear. Ai. Buscar, pois, em primeiro lugar, o domínio dele e também a vida de Deus, reta, a justiça, a inteireza, sem um coração estar duplo, sem duplos desejos, sem duplos comportamentos, sem duplas atitudes, uma só atitude. Eu vou buscar a Deus e vou deixar que Ele me surpreenda, me dando o que eu preciso. Porque se a gente for avaliar, tem um bocado de coisa que a gente não precisa. Talvez a gente não precise daquele apartamento que a gente comprou, com tanto esforço, está pagando, num sacrifício de arrebentar. Talvez a gente não precise daquele contrato que a gente acha que sem ele a empresa não vai adiante. Talvez a gente não precise daquele concurso que a gente acha que só passando com ele é que a gente vai conseguir. Talvez a gente não precise daquela companhia que a gente acha que vai ser o que vai abastecer a alma. Talvez a gente não precise que os filhos da gente façam aquele curso, aquele outro curso, ou que estudem naquele colégio. Talvez a gente não precise daquela marca de telefone, nem aquela velocidade de internet, nem aquele canal a cabo, nem talvez a gente precise de uma penca de coisas que vão tomando a vida da gente, virando necessidades e gerando tormento, um acúmulo de projetos, um acúmulo de estruturas, um acúmulo de pagamento, um acúmulo de afetos, um acúmulo de uma penca de coisas que só fazem pesar, tornar a gente ansioso, tornar a gente ímpio, gentil, que se preocupa com todas essas coisas. Busca, em primeiro lugar, acima de tudo, distante de tudo, como única meta, busca o domínio e a vida reta, a vida direita, a vida que agrada ao Senhor. Busca. Achei tão interessante que enquanto eu estudava essa palavra justiça, a Bíblia dá a entender em vários textos que essa justiça, ela é um processo de Deus fazendo a gente amadurecer. Isso quer dizer que alguns de nós já têm maturidade suficiente para escolher as coisas melhores, as excelentes. E talvez alguns aqui sejam neófitos, novos na fé, que não têm ainda maturidade suficiente para escolher as melhores coisas e ainda vão errar mais. Mas o que a Bíblia está dizendo é: viva coerente com o que você já sabe, viva coerente com a sua fé, viva coerente com o amor de Deus e a fidelidade do Senhor. O Salmo acaba dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Obrigado, Deus. Certamente Ele vai ter misericórdia de mim, certamente. Ele será bondoso comigo amanhã. Certamente Ele olhará com olhos de amor e de paz e virá ao meu encontro para me abraçar, para me consolar, para me pastorear. E se for no vale da sombra da morte, Ele me protegerá. E se for diante dos meus inimigos, Ele me encherá o cálice. E se for diante do medo do ostracismo, Ele será suficiente. Certamente a bondade do Senhor será suficiente. Eu habitarei na casa do Senhor por todos os meus dias, por toda a minha vida, eternamente. Amém e amém. Fui pastoreado, irmão, pelo pastor, que me trouxe de volta a pelo menos um pouco de paz,
ainda que a guerra seja tão atroz, talvez hoje o Senhor quis vir aqui para, como fez comigo, lhe chamar para ser pastoreado. Eu quero cuidar de você, é o Senhor que está dizendo. Eu quero. Você quer que eu cuide? Se o Senhor me pastorear, não vai faltar nada. Você quer? Você quer o Senhor, o Supremo Pastor, lhe pastoreando? Vamos orar, irmãos. Talvez você queira dizer isso para o Senhor: Senhor, eu quero me render aqui, buscar o teu reino, buscar a tua justiça. Eu quero fazer isso, Senhor, como decisão, como atitude. E se você quer fazer isso, como uma decisão e atitude sua, vou buscar que Deus domine minhas emoções, meu coração, minha jornada. Eu vou buscar que Deus me faça justo, andando em coerência com a vida de Deus, com a palavra de Deus, com a santidade de Deus. Eu queria convidar você que está dizendo: eu vou fazer, eu buscarei no Senhor fazer. Eu queria convidar você a ficar de pé, eu queria orar por você. Você que quer, fica de pé, irmão, quero orar por você. E quero que você ore por mim, não só hoje, mas também esses dias aí. Ora por mim, por favor. Vamos orar. Senhor, estamos aqui em pé, na dependência do Senhor, obviamente. Qual é a nossa condição, Senhor? Que temos para conseguir viver assim? Temos nada, somos fracos, pecadores, mas estamos aqui porque entendemos o teu pastoreio e a gente quer ser pastoreados por ti. Por favor, Deus, traz a memória, traz ao coração o sossego naquela hora que a mágoa quiser resistir, naquela hora que a insegurança quiser prevalecer, naquela hora, Senhor Deus, que a ira quiser ser maior. Por favor, naquelas horas, Senhor Deus, em que os nossos inimigos quiserem nos dominar, naquelas horas, Senhor Deus, em que Mamon quiser mostrar para a gente que ele tem poder para nos trazer alegria, Senhor, nos traga de volta ao teu pastoreio, nos lembre do teu poder e do teu amor e da suficiência do Senhor para nós. Ó Senhor, eu te peço, abençoa meus irmãos e nos faz fortes, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.